Boa noite. Se você já foi exposto a situações constrangedoras e humilhantes no trabalho, foi excluído de reuniões e proibido de dar sua opinião na empresa ou ainda sentiu-se pressionado a sair do emprego, fique atento. Isso pode ser um indicativo de assédio moral. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, aproximadamente 1/3 da população economicamente ativa já sofreu alguma forma de assédio moral no Brasil. A humilhação repetitiva pode comprometer não apenas a vida profissional do trabalhador, mas também acarretar problemas físicos e mentais. O que é, como reconhecer e o que fazer em caso de assédio moral é o que vamos debater agora no Opinião Pernambuco. Para o programa de hoje, convidamos Melícia Carvalho, que é procuradora do trabalho. Também está conosco Caliane Rocha, professora do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Pernambuco. E completa nossa conversa Maurício Barbosa, assessor da Diretoria de Saúde do Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações de Pernambuco. Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos. Já que a gente vai fazer um programa de esclarecimento para mostrar para o telespectador o que é, como agir diante dessas questões que a gente está tratando aqui, vamos começar pelo começo. O que seria assédio moral? O que é que constitui, o que é que a gente pode entender como assédio moral? Acho que Melícia pode começar. Assédio moral é toda conduta, né, em regra repetitiva, que humilha, que constrange, que expõe o trabalhador, de forma que ataque a própria dignidade, que ele se sinta menosprezado, abatido no seu sentimento pessoal de respeito, não só perante ele mesmo, mas perante o grupo a que ele pertence. É um processo que vai causando uma degradação, a ponto de lhe causar sofrimento psíquico e sofrimento físico. Uma das consequências do assédio moral é a depressão, inclusive. Caliane, como é que a família e os colegas de trabalho podem identificar que aquela pessoa muitas vezes se cala diante do assédio, que ela está sofrendo assédio? Existem sintomas aparentes? Os colegas, eles estão ali participando da situação e muitas vezes são coagidos também a serem cúmplices, né? Coagidos silenciosamente, né? Se você não está do lado do chefe, você está do lado da pessoa que está sendo a vítima do assédio moral. Então, os colegas, via de regra, eles sabem quem são as pessoas que são assediadoras na empresa e sabem como é que acontece, né? Agora, as pessoas, elas em casa, elas mudam o comportamento porque elas chegam em casa abatida, perdem a motivação para ir ao trabalho, ficam muito chorosas, dependendo da pessoa, passa também a recorrer ao álcool, por exemplo, né? Então, são pessoas que elas mudam de comportamento porque elas não estão sentindo segurança na situação de trabalho, né? Estão passando por isso que Melícia falou, que é situações constrangedoras, vexatórias cotidianamente, né? E em casa, quando as pessoas percebem que quando ela está falando do trabalho sem muito entusiasmo, ou evita falar sobre o trabalho, ou não quer prolongar aqueles assuntos que remetem ao trabalho, já é um sinal de que está acontecendo alguma coisa estranha no trabalho, né? Alguma coisa que precisa da atenção da família. Uma coisa também, né, Caliane, complementando, é a questão da postura. Eles às vezes passam também a repetir em casa a postura humilhante que estão sentindo. Fica um comportamento repetitivo daquela agressividade, não é? Como se, usando bem uma linguagem simples, descontasse ali o que ela vem sofrendo também no ambiente de trabalho. Então, repete o comportamento do agressor, às vezes, dentro da família. E isso, às vezes, acontece porque no ambiente de trabalho ela não pode se expressar agressivamente, né? Não pode se expressar da forma como ela reagiria se estivesse num lugar que não fosse um ambiente de trabalho. Então, em casa, ela tem condições, né, de descontar, às vezes de estourar até, porque ela está num ambiente mais seguro, né? Ali ela não está recebendo toda a repressão e toda a pressão também em relação às questões do trabalho, né? É bom a gente diferenciar, Maurício, o que caracteriza o assédio? O chefe reclamar por um trabalho mal feito com o funcionário é assédio?
uma coisa que aconteça uma vez, assim, um bullying uma vez, uma brincadeira uma vez, constitui assédio ou existe alguma característica necessária para que se configure o assédio? Sim, existe sim. E é um grande desafio na própria palavra assédio, porque sempre que vai se perceber esse assédio, se percebe como algo sistemático, algo que se repete. Então, um momento em que um chefe, ele teve uma atitude um tanto grosseira ou humilhante, ele pode ali também estar fazendo uma repetição e que não acontece mais. Ou seja, ele repetiu algo que ele viu antes, repetiu com o seu subalterno, mas não terá outra vez. Sendo assim, fica difícil dizer que é um assédio, visto que a própria palavra traz a sistematização dessa ação. A continuidade. A continuidade, onde você vai, necessariamente, não seria toda semana, né? A gente vê, por exemplo, Edna Bom Sucesso escrever, ela vai trazer aí 5 meses de repetição alternadamente, e isso sim a gente começa a identificar essa caracterização de assédio moral no trabalho, que, como todos sabem, o mais comum é esse de chefe para subalterno. Mas só existe esse? Não, tem o horizontal, que ele é menos, você encontra menos esse tipo de assédio, que é justamente aquele que é de colega para colega. Né? E o ascendente, que ainda também existe, que é mais difícil ainda, que é de subalterno para chefe, que também existe esse tipo de assédio. Pelo que eu entendo, geralmente está ligado a relações de poder, né? Um que tem um poder maior sobre o outro. E diferenciando, né, a questão, o assédio tem a questão da intenção. Como você perguntou, toda conduta é assédio? Não, não é assédio. De repente, cobrar ali porque o trabalho não foi feito, ou foi feito fora do prazo, ou foi mal feito, não é assédio. Está dentro do poder diretivo e fiscalizador da empresa, dos gestores e quem exerce a direção, não é? Desde que ele seja exercido dentro de um limite. O assédio, ele traz consigo uma intenção do opressor, ele quer lhe causar um mal. Ele quer que você peça demissão, ou ele quer realmente lhe excluir daquela função, daquele ambiente, daquele grupo. Enfim, ele tem uma intenção de causar um dano ao trabalhador. Então, às vezes, ali no ambiente de trabalho, tem muito chefe que a sociedade moderna, as empresas, elas estão com essa coisa de produzir, de meta, né? E às vezes tem chefe que entende que aquela postura que eles chamam de arrojada é necessário, né? Que ele tem que estar ali, que cobrar, né? Que aquilo faz parte do incentivo. E ele não tem aquela intenção de trazer um dano ao grupo, às vezes até uma falta mesmo de preparo no exercício daquela função de direção. E dentro do ambiente, no dia a dia, entre colegas, entre chefe e subordinado, às vezes pode ocorrer um desentendimento isolado, uma divergência de opinião. Isso também não é assédio. O assédio ele se caracteriza, em regra, por uma conduta sistemática, repetitiva, continuada e que também tenha essa intenção de causar um mal àquela pessoa, àquele trabalhador, porque pode ser de chefe para subordinado, mas pode ser entre colegas. Às vezes os colegas ali estão disputando uma função, uma promoção, e o colega entra num processo de desqualificar o outro, de criar situações para denegrir o outro, para poder sair na dianteira, e também de subordinado para chefe. Às vezes um subordinado, eu dou um exemplo muito que isso ocorre no serviço público, às vezes os cargos de direção, chefia e assessoramento, eles não passam pelo concurso público, são de livre nomeação e exoneração. Então, numa equipe daquela que existem vários servidores preparados, eles esperam naturalmente que um deles passe a galgar essa função de chefia. E, de repente, vem alguém de fora, colocado por uma indicação política, sem o preparo para exercer a função. E, no dia a dia, ocorre, às vezes, haver um bloqueio desse grupo em relação... Para completar ainda essa questão, Melícia, tem esse assédio coletivo também, já que, às vezes, a instituição, a empresa, a organização, ele faz um esquema de trabalho, uma organização, e que o próprio trabalho já deixa você, né, assediado. Você pode pensar em metas abusivas que não foi criada pelo seu gestor imediato e que ele precisa trabalhar com aquelas metas, buscando que seu subalterno, que seu companheiro de trabalho vá chegar a essa meta, mas que não foi ele quem produziu, e aí você tem todos os trabalhadores participando daquela mesma meta. Eu queria comentar, agora os dois comentários, na verdade, porque também em relação ao assédio que é ascendente, né, que é de subordinado para chefe, acontece muito com chefes que são populações
que sofrem discriminação e preconceito, né? Então, por exemplo, pessoas negras, chefes, né, negros, têm a tendência a passarem mais por esse tipo de assédio. Mulheres que têm uma equipe que é masculina, uma equipe formada por homens, e que chega uma chefe ali que é mulher. Né? Então, existem boicotes que são feitos para que essa pessoa saia desse cargo de chefia. Ou pessoas são homossexuais também. Então, são populações que, quando discriminadas, quando chegam nesse lugar, muitas vezes são boicotadas para que saia do cargo e assuma outra pessoa. Né? No geral, esses grupos também são mais assediados quando não estão em cargos de chefia? São muito mais assediados. Né? As mulheres estão em primeiro lugar das assediadas, dentre as mulheres as grávidas. Né? Então, quem estuda isso e lê mais sobre esse assunto vê, ou vai para congressos, seminários sobre isso, vê os depoimentos das pessoas. Então, sim, mulheres grávidas que durante a jornada são proibidas de se sentar, por exemplo, né? Ou de não poder sair para o pré-natal porque não é liberada pela empresa. Isso constitui assédio? Isso constitui assédio. Uhum. O assédio, né, a gente estava falando, Maurício estava falando da palavra, o assédio é você cercear, né, sitiar uma pessoa, cercar alguém com alguma intenção. Né? E essa intenção, que é a coisa da intencionalidade do assédio, é moral. Então, mexe com os brios das pessoas, mexe com a dignidade, né? com o seu senso de respeito. Né? Porque eu acredito que muita gente pode associar o assédio a só humilhações de cunho verbal. Né? Então, é importante que a gente diga, por exemplo, que assim como a exigência de metas abusivas é assédio, não dá projetos, excluir o profissional dos serviços da empresa também é assédio. São vários exemplos de assédio, vários. Muitos. O assédio, as ações, né? Existe a verbalização, claro, mas às vezes existe justamente a não verbalização. É você desconsiderar o outro, não é aquele chefe que entra, cumprimenta todos os trabalhadores, não cumprimenta aquela pessoa. Todo mundo recebe determinados tipos de tarefas, aquela pessoa não recebe, ou recebe uma tarefa maior, para um prazo mais curto, ou mesmo é colocado numa sala para fazer uma tarefa diferente para a qual foi contratada, né? E a questão mesmo eu acho que quando tem essa verbalização ou existem atos concretos, fica mais palpável o assédio. Então, o que a gente chama que o mais perigoso, o mais danoso é o velado, porque às vezes o agressor ele tem consciência que ele está praticando o assédio e ele adota posturas no sentido de demonstrar que isso não ocorre e chegar ao ponto de dizer que a vítima, que é muito sensível, que não consegue ouvir um comentário, que não consegue se relacionar, enfim, transferir para o outro, né, o problema. Ainda para completar, você observa que você pode cometer um assédio apenas com uma expressão facial, um olhar. Então, isso acontece também. Então, a pessoa não diz nada, fica de difícil comprovação, as pessoas ao lado não perceberam o que aconteceu. Mas tem casos em que o chefe olha de uma forma em que aquela pessoa sente-se menor e essa repetição desse olhar também pode ser considerado um assédio moral. O que fazer? O que é que o trabalhador pode fazer quando está sendo vítima de assédio? Perfeitamente. A gente tem orientado bastante ele que a primeira coisa é tornar isso público, né? Na linguagem mais comum, grite, diga a seu colega, fale com o chefe do seu chefe e faça com que isso fique público. Leva às instituições que podem trabalhar com isso, ao sindicato, ao Ministério Público, ao Ministério do Trabalho, à SRT. Então, você leva essas instituições e vão trabalhar direcionando. Né? A partir daí, você começa a combater o assédio moral, que é algo muito difícil de se fazer, porque ele vai lidar com corporações financeiras. Então, eu pago o seu salário, ali lá fora tem uma fila de gente para entrar na sua vaga e fica mais difícil. Eu queria até voltar um pouco ao início da conversa para dizer que o diagnóstico de assédio moral e o dano à personalidade que você vai encontrar aí, ele é difícil, porque você mesmo começa, então, a ter dificuldade de entender que isso é isso. Aí você chega em casa um pouco diferente, com uma repercussão familiar e na vida social, e que você não compreende. Então, é preciso um tempo bem maior para que você entenda que aquilo foi ocasionado devido àquela situação constrangedora e assédio que você passou. Então, nossos atendimentos, eles são feitos visando isso, identificando quando ocorreu aquele sintoma.
Para que vocês entendam, a porta de entrada para uma ação na justiça é a diretoria de saúde do sindicato. Vale a pena, antes da pessoa procurar a justiça, tentar resolver o problema no âmbito da empresa Eu mesmo? costumo dizer que a vítima tem um papel muito importante na ocorrência ou não do assédio. É claro que a gente sabe que existem pessoas que, pela própria personalidade, elas têm uma capacidade de resistência maior, né? Mas eu digo que o primeiro passo é resistir ao assédio, é dizer, essa conduta está me ferindo, está me maltratando, me causando mal, e eu não quero que isso continue. É resistir mesmo e colocar para o agressor que você está identificando aquilo como assédio. Isso, às vezes, já vai dar um freio, porque, eventualmente, ele pode sentir naquele trabalhador, naquela pessoa, uma pessoa, digamos assim, cabisbaixo, uma pessoa que vai aceitar aquilo passivamente. E se ele já se coloca, já pode ser um freio, né? A segunda coisa é isso mesmo. Fala para o grupo de trabalho. Existe uma coisa que a gente chama de pacto de solidariedade e silêncio, não é verdade? O que acontece? Às vezes, no ambiente de trabalho, um colega está sendo assediado. E os demais, com medo de se tornarem novas vítimas, começam a fazer de conta que não estão vendo e nada a fazer em relação a ele. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso depois, mas vamos fazer um intervalo agora. Tá bom. A gente vai fazer um intervalo, é só um minuto, não saia daí que a gente volta daqui a pouco. Opinião Pernambuco está de volta. Hoje falamos sobre assédio moral. Participam do programa Melícia Carvalho, que é procuradora do trabalho. Também está conosco Caliane Rocha, professora do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Pernambuco. E completa nossa conversa, Maurício Barbosa, assessor da Diretoria de Saúde do Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações de Pernambuco. Bom, estávamos falando sobre os grupos mais assediados, que, como a Caliane falou, são as mulheres, os negros, os deficientes. E aí, vamos falar mais um pouquinho sobre isso e também sobre a reação das pessoas, por gênero, por faixa etária, como é que elas costumam reagir? As pesquisas têm indicado que tem uma diferença na reação entre homens e mulheres, né? E antes que as pessoas pensem que é uma diferença biológica nessa reação, que não é, é uma diferença social, porque culturalmente nós somos ensinados a agir de forma diferente, homens e mulheres, né? Então as mulheres elas tendem mais a se recolher, a chorar mais, a entrar em depressão, né? E os homens tendem mais a se refugiar no álcool, a ter ideias suicidas, né? A pensar muito em vingança, né? Porque na sociedade que a gente vive, mulheres elas são convidadas a estarem mais reprimidas na sociedade, né? Então as mulheres elas também são impulsionadas a estarem mais no ambiente de casa, mais recolhidas. Então nossa reação ela tende a ser assim, né? Temos a coisa da fragilidade que muitas vezes se coloca para as mulheres. E os homens têm mais a coisa do espaço público, da coisa de ser o herói, né? De ir lá e se vingar. Mesmo que isso não se concretize, são diferentes reações, né? Embora na situação em si não se reaja, internamente se reage assim, né? No âmbito familiar, como já foi falado aqui, né? E em outros âmbitos da vida as pessoas reagem dessa maneira. E quanto né? aos grupos mais vulneráveis? Os você queria grupos falar mais um pouco vulneráveis mais? são as mulheres, mulheres grávidas, homossexuais, pessoas negras, né? Pessoas reabilitadas. E hoje cresce muito a questão do assédio moral com pessoas que adoeceram, saíram para a reabilitação e voltam, né? E pessoas deficientes também. Isso seria mais o empregador tentando fazer com que a pessoa se demita, já que aquele trabalhador, aos olhos dele, não é mais interessante para a empresa, e aí ele não quer pagar os direitos que pagaria caso demita e força o trabalhador. Existe a intencionalidade, né, de você sair da empresa ou sair do setor, né? E nos reabilitados, os depoimentos sempre são de que você é fraco demais para o trabalho, né? Ou você é muito chorosa, vive aqui sentindo dor. Eu também vou chorar para não precisar vir para o meu trabalho, né? Eu quero trabalhar menos como você trabalha. Então,
acontece muitas pessoas voltarem, ficarem com aquele tempo que é o tempo legal, de segurança, né, para não ser demitido. Quando passa esse tempo, essa pessoa é demitida. Então, as mulheres grávidas, na verdade, as mulheres e pessoas reabilitadas hoje são os principais alvos do assédio moral. Num caso desse, Melícia, o que a pessoa pode fazer se ela está sentindo que o chefe está fazendo assédio para que ela peça demissão e ela não quer pedir demissão? O que ela pode fazer? Como é que o Ministério Público pode ajudar essa pessoa? Como eu disse inicialmente, ela mesma pode identificar a situação, verbalizar, chegar para o seu chefe e falar, também falar para os colegas de trabalho, para que ela tenha também testemunhas, né, de que essa situação está ocorrendo. Tem muitas empresas que internamente têm esses canais no RH ou na ouvidoria em que ela pode também fazer essas queixas. Se isso não está resolvendo de nenhuma forma, ela pode procurar o sindicato da categoria, pode procurar a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego e, se é de âmbito coletivo, o Ministério Público do Trabalho. Realmente, quando ela falou essa questão das grávidas, pessoas com deficiência, na verdade é qualquer tipo de trabalhador que para a empresa ou para o objetivo dela não tenha rentabilidade. É como se ele dissesse assim, você não está fazendo parte, digamos assim, da dinâmica do grupo, não é? Se irrita pelo fato, vamos supor, uma gestante, ela vai ter a licença maternidade, ela vai ficar afastada, mas não pode ser dispensada. Tem a questão das ausências para ir ao médico. Então, tudo que repercuta no trabalho, em termos de meta e de produtividade, independente de quem seja o trabalhador, para ele já passa a ser um trabalhador sem interesse. Agora, o trabalhador realmente que se sentir dessa forma tem que buscar ajuda no sentido de realmente ir atrás dos seus direitos, porque a finalidade e a intenção, de fato, é levar esse trabalhador a sair daquele ambiente de trabalho. Desistir. E aí eu pergunto, num caso de comprovado assédio, que tipo de punição recebe o assediador e a empresa? Muitas. Quais são? Perdão. O assediador, para começar, embora o assédio moral ele não seja ainda tipificado como crime, ao contrário do assédio sexual que já é um equívoco a gente achar que não vai ter nenhum tipo de punição. Geralmente as condutas que realizam assédio moral, muitas delas são calúnia, difamação, injúria, você dizer que o trabalhador é incompetente, que não realiza o trabalho, criar, digamos assim, fofocas que denigram a imagem dele. Então, isso são tipos penais, então o assediador pode responder criminalmente. Além disso, ele pode ser demitido por justa causa, porque pela CLT, isso ele vai considerar uma espécie de causa para demissão, porque é um mau procedimento, né? E a empresa, ela tem que ter cuidado para que não tenha funcionários que pratiquem assédio moral, porque o trabalhador, ele pode ingressar com a reclamação trabalhista na Justiça do Trabalho e pedir uma indenização por dano moral. À empresa. À empresa, vai ser ela que vai ser responsabilizada. Certo. Eu queria voltar um pouco para os sintomas diferentes em mulher e em homem. O Sintel produziu uma cartilha de assédio moral e está exatamente dizendo o que foi dito já nessa cartilha. Então, a cartilha tem uma coluna onde você vai identificar através da pesquisa que o sintoma que aparece no homem realmente é diferente do sintoma da mulher. É uma cartilha que foi produzida e a gente distribuiu 20 mil cartilhas dessa aqui, já que agora, dia 2 de maio, a OIT instituiu como Dia Mundial de Combate ao Assédio Moral, e a gente tem esse trabalho divulgando desde os sintomas, o aparecimento, e até onde buscar. E aí eu volto para a questão da questão da reparação. Então, quando a gente entra com ação na justiça, obviamente nunca é contra o assediador, e sim contra a organização a que ele pertence. E tem uma grande questão muito grave, que a gente estava no Congresso no Rio Grande do Sul, e os juristas estavam falando, na dificuldade de valorar, de dar um valor para aquela sentença. Então, eles reclamavam, tudo bem, houve um dano à personalidade, um dano moral, foi comprovado, e eu vou multar essa empresa no valor de... E eles têm muita dificuldade, porque, ora, um valor é muito pequeno, ora, esse valor é muito grande. E isso é uma dificuldade que eles estavam encontrando, viu, doutor? Mas aí é onde está. Essa multa, ela tem que ter os dois aspectos. Ela tem que realmente ter um valor considerável para incutir na empresa
esse medo de voltar a cometer essa conduta através dos seus prepostos. E tem que ser realmente, ter um caráter pedagógico que sirva de exemplo para as demais. Porque se os juízes, que realmente quem dão a sentença, eles derem uma condenação num valor ínfimo, um valor insignificante, nenhum desses objetivos vai ser alcançado. Então, eu não vejo dificuldade em quantificar. A condenação ela tem sempre que atingir esse caráter. O caráter reparador e, ao mesmo tempo, pedagógico. E, infelizmente, no nosso sistema, como em todos os sistemas, a questão econômica para a empresa é que mais pesa. É que mais pesa. Maurício, que tipo de provas o trabalhador pode reunir para que sejam aceitas pela justiça, para que se comprove realmente o assédio moral? Hoje a gente identifica, né, e pede que eles tragam e-mails. Essa prova também pode ser testemunhal. Tem os meios eletrônicos também, como o WhatsApp, que eles estão usando para mandar mensagem. Telefonemas também podem ser levados, né? E é uma dificuldade muito grande de fazer essa prova, né? de conduzir essa prova até a justiça. Como você disse, pode acontecer até com um olhar, né? Com um olhar, exatamente. Não é fácil. Esse tema, assédio moral, é discutido há muito tempo. A gente vai continuar discutindo muito sobre isso, porque tem essa dificuldade de provar na justiça que aquilo era um assédio, não é? Cada vez mais eles vão ficando mais sofisticados, porque o colega de fato não quer ser testemunha daquele ato que ele viu, e o assediador tem mais cuidado em mandar e-mails que são comprometedores. Aí fica um pouco difícil, mas esse é o caminho da comprovação do assédio moral. Como é que a família pode ajudar essa pessoa? A pessoa está em casa, está sofrendo, não quer se abrir, a família identificou que o problema é no trabalho. O que a família pode fazer na prática? O apoio da família é fundamental, né? A família precisa estar junto dessa pessoa, apoiando no que for necessário, né? Às vezes, a própria situação de sobrevivência faz com que a família tenda a querer que essa pessoa continue no trabalho, porque ela não pode perder aquele trabalho, porque existe a questão da remuneração, né? Mas o apoio não só da família, mas também dos colegas, né? Porque se fala muito assédio moral hoje, mas o assédio moral é tão antigo quanto o trabalho. O que muda agora, né, nos nossos tempos atuais, é a amplitude com que a gente percebe esse fenômeno, né? E a divulgação. E a divulgação dele também. Agora, o assédio moral ele não aparece tão amplamente à toa. Ele aparece porque nós estamos num formato de trabalho em que as empresas se sentem à vontade de usufruir, digamos assim, da força de trabalho da maneira que se quer, né? Como o Maurício falou, se você não quer o seu trabalho, tem uma fila aí querendo, né? Então, muitas vezes se conta com uma impunidade e se faz a gestão da maneira que se quer. Então, existem rituais dentro das empresas. Muitas empresas... É isso que eu ia perguntar. Obrigar, por exemplo, os funcionários a cantar, dançar um hino motivacional, a pagar uma prenda caso não atinja uma meta. Isso também é assédio moral? Isso é assédio moral e, às vezes, é pagar uma prenda, mas é pagar uma prenda que tem um quê de vexame, que tem um quê de humilhação, né? Então, assim, a gente ouve, acho que vocês também já ouviram muito depoimentos que eu não tenho nem coragem de reproduzir aqui, de situações que as pessoas vivem, né? Então, esse modelo que a gente tem de gestão, de que o funcionário ele é combativo, ele é responsável pela sua própria formação, é uma pessoa que tem agressividade, né? Então, nós temos um sistema, por exemplo, que eu acho que o nosso grande problema, que é a questão das metas, que as metas colocam as pessoas uma contra as outras. Então, o meu colega, que era para ser o meu camarada, né, que nós precisaríamos ter uma cooperação para sermos uma equipe, ele acaba sendo o meu adversário. Que é o assédio né? organizacional, que então, é muito presente, inclusive, nos bancos, por exemplo. Eles instituem aquelas metas e, enfim, o grupo todo tem que atingir aquela meta. Então, se tem um trabalhador que tem um ritmo diferente de trabalho, os próprios colegas começam a fazer aquele assédio, porque ele não está no mesmo ritmo, porque ele pode prejudicar a equipe. Então, não tem aquela intencionalidade direta, no sentido de humilhar, de constranger, mas, ao mesmo tempo, o próprio sistema de trabalho impõe esse tipo de agressividade coletiva. E aí é importante dizer que existem metas que são inalcançáveis,
né? Às vezes existem metas que são metas alcançáveis, são É altas. bom a gente deixar claro que não é qualquer meta Não é que a qualquer empresa está meta, pedindo uma meta, é é a assédio assédio moral, Quando né? você coloca uma meta que ela é alcançável, as pessoas elas têm um impulso para chegar na meta. Mas quando você coloca uma meta inalcançável, as pessoas lidam diariamente, cotidianamente com a frustração de nunca conseguir, com a sensação de incompetência. E isso é Isso é quantificável. adoecedor para as pessoas. Imagina o que é você nunca conseguir fazer a sua tarefa a contento, porque a sua tarefa requer você atingir aquelas metas, né? Eu queria chamar a atenção também para um grupo, que é esse grupo que se afasta por auxílio-doença. Então, ele tem uma doença uma doença que afastou ele por um período, e ele voltou com uma instabilidade de emprego. O que é que ocorre? Ele é colocado numa situação de que não é dado tarefa a ele e é tratado como um coitadinho ou aquele incapaz. E ele passa a ter uma segunda patologia, que é justamente a do sofrimento mental que ele não tinha antes. Então, ele passa a ter um assédio depois que ele voltou, porque ele agora está ali numa situação de necessidade de mudança de função, que muitas vezes Isso não se você encontra. fala assim, ele se afastou por um problema físico, vamos Um supor, problema. e aí ele volta, passa a ser assediado, e além do problema físico, ele passa a sofrer com um problema também mental, de depressão, e aí agrava mais, né? A gente pode dizer que uma empresa assediar seus funcionários é um tiro no pé? No Com sentido de certeza. produtividade, Com de... certeza. Vou dar um exemplo muito prático, porque a empresa ela investe na capacitação, na qualificação dos seus funcionários. Se ela tem uma conduta que adoece os seus trabalhadores, ela vai ter um absenteísmo, muita falta ao trabalho. E vai ter uma rotatividade muito grande, ou seja, ela vai qualificar aquele trabalhador, mas ela vai perder aquele trabalhador e ela vai qualificar. Sem falar que isso eu acho o principal. Um trabalhador desmotivado, ele não vai produzir. Não vai produzir adequadamente. É o fenômeno do presenteísmo. Então, você ir ao trabalho não significa que você consiga fazer o seu trabalho. Então, esse tiro no pé que a gente se refere, me parece que os empresários eles não conseguem ver isso. Por quê? Eles preferem, é mais fácil, menos esforço, adotar ou guardar um recurso para as ações na justiça ou para uma reparação futura, do que investir na qualificação e deixar esse trabalhador com digamos que uma vida com qualidade, não qualidade de vida, uma vida com qualidade, fazendo a prevenção e a promoção da saúde dentro da empresa. A gente pode, vocês já, na experiência de vocês, já identificaram pessoas que realmente ficaram doentes e incapacitadas para o trabalho depois de sofrer repetidamente assédio moral? Muita. Já. E é comum, Sim. Andréa, não é uma coisa rara de acontecer, não. Inclusive, a gente já falou de bancos aqui, né? Exatamente. É um foco de adoecimento que uma doença vai trazendo a outra, né? Então, essa questão do presenteísmo, porque já está mais do que comprovado que trabalhadores satisfeitos produzem muito mais. Nós sabemos disso, somos todos trabalhadores, né? Mas as empresas preferem trabalhar com a questão do adestramento, ou seja, eu quero que você faça desse jeito, dessa forma, ao invés de fazer com que as pessoas se sintam satisfeitas e com prazer no trabalho. Isso é muito mais rentável, inclusive produtivamente, do que você dar um estímulo para uma pessoa, para que esse estímulo pode ser uma ameaça, esse estímulo pode ser você toda vez começar uma reunião ameaçando que vai ter cortes. Então, você lida com o medo das pessoas. Né? Isso, às vezes, também vem do próprio despreparo das pessoas que exercem essas funções de gestão. chefia, de direção. São pessoas que chegam a essas funções sem preparo, sem, digamos assim, serem alertadas, sem uma forma os limites em que ela deve exercer essa função. Então, tem muitos assediadores que não sabem que estão cometendo assédio moral. São pessoas rudes, agressivas. Que são assim em casa e Que são acabam, assim em casa e que cresceram porque realmente tinham alguma força de trabalho, se destacaram de alguma forma, mas a empresa não preparou essas pessoas para exercer essa função. Então, isso tudo passa, às vezes, por um problema mesmo de desinformação, de falta de preparo, de falta de acompanhamento. Né? Um investimento nessas pessoas, acho que reduziria muito a ocorrência do assédio moral. Eu tenho observado e a gente vê que ele diz que quer aquela meta, mas não diz como. Então, é muito fácil para ele dizer que ele precisa ter um faturamento no valor X ou Y, mas não diz como chegar lá. E nem cria as condições, né? Não cria as condições. Eu vou pedir mais um minutinho para vocês, para a gente fazer mais um intervalo. Ok. É rapidinho, não saia daí, a gente volta daqui a pouco.
Estamos de volta com a Opinião Pernambuco. Hoje conversamos sobre assédio moral. Bom, eu estava lendo uma pesquisa realizada pela revista francesa chamada Rebondir, eu não sei se pronuncia assim, mas dizia que as instituições públicas são as que apresentam maior índice de suicídios ligados a assédio moral. Aí eu pergunto, o que é que explica isso e o que a vítima, que é funcionário público, que aí no caso que sair, pedir demissão, talvez não seja uma alternativa, o que é que ela pode fazer? O que é que diferencia a vítima, funcionário público, da vítima que trabalha em empresa privada? Eu queria falar, foi um ponto excelente esse, porque nós temos uma novidade, que é o suicídio por conta do trabalho, que isso não existia, né? E a gente está começando a crescer em casos que o suicídio ele é ligado diretamente ao assédio moral, né? Então, as doenças mentais, de um modo geral, na classificação internacional de doenças, a doença mental ela é algo que é reconhecida como um problema do sujeito, da pessoa. E nós precisamos repensar isso enquanto psicologia, enquanto ciências da saúde, porque o trabalho hoje ele está adoecendo as pessoas mentalmente. Então, nós temos síndromes que são específicas do trabalho e que adoecem mentalmente, como é o caso da burnout, por exemplo. Né? E as pessoas, os índices que mais crescem de adoecimento nas estatísticas é o de adoecimento mental. Então, a gente conseguiu resolver as questões de acidentes que machucam, que lesionam o corpo. Isso é uma coisa que está mais controlada, então as estatísticas elas diminuem, mas elas aumentam na doença mental. Então, o suicídio, por exemplo, é o último recurso, digamos assim, é o último pedido de socorro que uma pessoa tem em relação ao trabalho. Né? Tem um dos teóricos que eu gosto muito, chamado Christophe Dejoux, que é um francês também, e ele diz que isso que é um grito de socorro pelo coletivo, é um grito de socorro na solidão e pelo coletivo. Né? Só que quando vai se fazer essa perícia de suicídio, se coloca como um problema individual. A pessoa teve um problema individual e cometeu o suicídio. Não faz o nexo causal. Não faz esse nexo causal, né, entre o trabalho e o suicídio. Então, isso é uma questão da contemporaneidade. Nós, como sociedade, nessa organização do trabalho, que tem sido hostil para as pessoas que trabalham, no sentido das exigências todas, e no sentido de dizer que se você não consegue, é você que é inábil, nós não temos problema nenhum. Né? Essa nossa escolha, que é uma escolha muito equivocada como sociedade, faz com que as pessoas elas não só adoeçam, como esse adoecimento ele pode também mentalmente se finalizar no suicídio. Então, é muito importante que as pessoas fiquem atentas a essa questão do assédio moral, porque necessariamente todas as pessoas que sofrem assédio moral não tendem ao suicídio, mas o suicídio, quando ele acontece, ele está relacionado muito, na maioria dos casos, né, com assédio moral. E uma das coisas importantes do suicídio também, que a gente precisa analisar, é que o suicídio ele não precisa de muitos números para falar. Um só suicídio fala muito, né, daquele lugar de trabalho, daquela cultura de trabalho. Então, não precisamos de muitos suicídios, embora tenhamos muito, agora cresce muito. Né? Isso vai aparecer mais na França porque é onde é mais estudado, mas nós temos no mundo inteiro. Né? Porque não é bem a realidade do Brasil, não. No Brasil, a gente tem aquele trabalho de Margarida Barreto, da USP, enfim, várias pesquisas. O assédio ele é ocorrente mais no setor privado. Porque, de todo modo, no serviço público, como as pessoas chegam lá por concurso público, elas têm estabilidade, o chefe ele não tem aquele controle que possa determinar que você perca emprego, que ele mude de função. Então, a realidade brasileira é que é comprovado que ocorre mais no setor privado, né, o assédio moral. Eu quero concordar com Caliane quando traz essa questão da doença mental, do adoecimento mental, e o que é que a gente tem visto? Por ano, a CAT, a Comunicação de Acidente de Trabalho, a gente tem feito essa emissão da CAT, com parceria com o Hospital das Clínicas e o CEREST, Centro de Referência de Saúde do Trabalhador, e a gente identifica que tem agora o estresse emocional agudo. Então, em sua totalidade, as pessoas que vieram à procura, né, do sindicato e a gente emitiu essa CAT, ela está ali, por trás daquele adoecimento, o assédio moral. Então, em um ano, 5 CATs abertas com esse CID e com esse adoecimento é muito significativo. Por quê?
porque isso é um número muito pequeno. Isso no seu sindicato, né? Isso Só no onde sindicato a gente das tá. telecomunicações, fora os outros Exatamente. por aí, É um né? número muito pequeno, porque o número do adoecimento ele é muito maior. Muito maior. Existe uma subnotificação tremenda, onde as pessoas passam pelas instituições de saúde, seja ela de plano de saúde ou pelo SUS, e não são notificadas como deviam ser notificadas. Então, o que é que Isso é eu muito tenho? importante. Eu tenho um sintoma X e não há uma preocupação em saber que aquilo está relacionado ao trabalho, fazendo, como a doutora Melissa falou, o nexo de causa. E Maurício, e muitas calam mesmo, não é? Sim. O próprio trabalhador, às vezes, ele esconde que está sofrendo assédio moral para não, com vergonha dos colegas, para não se expor, o que deveria fazer exatamente o contrário. Porque quando ele se expõe, quando ele conversa com os colegas, quando ele coloca para fora o sentimento, ali, além de trazer um bem-estar, não é? Pelo menos uma melhora naquele sentimento dele de humilhação, de falta de dignidade, às vezes você cria uma rede coletiva que ajuda, em alguns momentos, a evitar o assédio. Teve um caso citado em São Paulo, acho que no ABC Paulista, não lembro bem qual era, uma indústria que estava ocorrendo um assédio moral com um trabalhador e a conduta se tornou repetitiva e o trabalhador, então, verbalizou e falou para os colegas e os colegas disseram, a gente está com você. E enfrentaram o chefe que estava fazendo o assédio moral. Então, é um exemplo clássico que, às vezes, essa solidariedade no sentido de criar uma resistência não só ajuda aquela pessoa a se sentir melhor, a tratar o problema dela, mas a evitar que isso ocorra com outras Porque pessoas. é Exatamente. importante. O próprio, se não estou enganado, o próprio Christophe Dejoux vai trazer esse mecanismo de defesa. Né, É por isso que eu digo, a primeira coisa é resistir, colocar uma barreira, realmente. Porque no trabalho você não consegue reagir só, você só reage no coletivo. Né? Porque a organização do trabalho não é uma pessoa, embora o assediador seja uma pessoa, mas existe uma estrutura ali na qual você está subordinado. Então, essa reação interna ela precisa ser coletiva, porque a reação individual ela sempre vai pela justiça, ela vai por fora para chegar na organização. Né? Gente, está tramitando no Congresso, já foi aprovado na Câmara, seguiu para o Senado, a questão da lei das terceirizações. E aí eu pergunto para vocês, como é que isso deve afetar o quadro de notificações, de processos, de tudo que diz respeito ao assédio moral? O PL, que a gente chama o famigerado PL da terceirização, ele vai provocar uma completa precarização nas relações de trabalho. Nós vamos ter todo tipo de infortúnio, né? Os defensores do projeto, deixa-se claro que é apenas o setor empresarial e o lobby deles, faz uma propaganda enganosa para o trabalhador, diz, olha, você agora vai ter a mesma condição de trabalho do trabalhador da empresa, você vai ter mais segurança jurídica, tudo conversa. Por quê? Porque nós vamos conviver, às vezes, empresas, elas vão, ao contrário, demitirem aqueles trabalhadores que já têm mais tempo, mais garantias, mais estabilidade, que têm um salário maior, elas vão demitir para contratar aquele outro trabalhador que vai entrar com salário lá embaixo, sem garantia, sem estabilidade. Ou, quando mantiver, nós vamos conviver no mesmo ambiente com dois trabalhadores, fazendo a mesma tarefa, cumprindo horário, esse ganhando 3 vezes mais, esse ganhando 1/3. O que é que você vai criar? Um ambiente desmotivado, um ambiente de discriminação, um ambiente de desigualdade. Outra coisa que assim é comprovado, o maior número de acidentes de trabalho ocorre nessas empresas terceirizadas. Elas não investem em segurança, elas não investem em EPIs, elas não investem em qualificação dos trabalhadores. Então, as estimativas indicam que vão triplicar realmente esses casos de acidentes de trabalho. E de fato, né? Porque se você observa que uma empresa ela contrata outra e paga um valor X para que ela tenha aquela mão de obra, obviamente que aquele valor não vai ser investido todo para o trabalhador. E para tratar da promoção, da prevenção de acidentes e promoção da saúde. Ele vai ter o lucro da empresa, que vai tirar daquela fatia que o contratante o fez. Né? Então, se você observa apenas por isso aí, você vai identificar que não é uma realidade que vai ficar igual. Hoje já acontece isso, de ter pessoas, como a doutora Melissa falou, fazendo a mesma função, ganhando bem menos. E o dano à saúde desse trabalhador, ele de fato, ele vai aumentar,
ele só tende a piorar. Claro. Ele E deixa tem- isso realmente Porque a bastante precarizado. sobrejornada, Maurício, ficou comprovado também que o trabalhador terceirizado Trabalha mais. muito Trabalha mais. mais. E às vezes ele mesmo quer trabalhar mais porque o salário dele é tão pequeno que ele sente necessidade de fazer essas horas extras para melhorar a renda. Eu fico pensando que às vezes a sociedade está alheia à discussão, mas ela vai ser penalizada muitíssimo, porque nós vamos ter empresas que são carcaças de empresa. Então, o consumidor, por exemplo, você vai contratar um serviço de uma empresa A, ela pode subcontratar com a B, que vai subcontratar com a C, você não saber nem com quem você está lidando. Essa qualidade vai ser questionável, não é porque o terceirizado seja menos qualificado, não é exatamente isso, é porque a própria terceirizada ela não investe nessa qualificação. Esses casos de acidentes de trabalho que serão triplicados, esses adoecimentos, vão respaldar onde? Na saúde pública, na previdência. Então, nós vamos ter um passivo social aí, a curto prazo mesmo, curto prazo. muito Curtíssimo grande, prazo. não é? Muito grande. E eu fico pensando que é uma falta de inteligência mesmo das empresas. Gente, a empresa hoje ela tem que ter uma função social. Eu mesma sou sincera. Quando eu ouço ali uma notícia, empresa foi pega em fiscalização com trabalho degradante. Eu não compro um produto daquela empresa. A sociedade, ela é o que a gente chama da multa social, Ela que é precisa- muito maior ela precisa do que a acordar pra multa isso, né? econômica. Ela precisa não acordar é? para isso. Então, uma empresa que, vamos supor, ela vai conviver com um ambiente tão hostil de discriminação, de descontentamento, ela não vai ter uma produção efetiva. Quer dizer, ela não vai estar exercendo uma função social. E a rotatividade de trabalhadores que não são qualificados nem capacitados, o produto dela, afinal, não vai ser bom. Então, todos perdem com isso. Cabe a E nós nós- procurar nós- saber quem são essas empresas. Né? Exatamente. Nós estamos lutando bastante. O Sintel vem um trabalho muito forte contra esse projeto. Então, o sindicato lutando, tentando levar isso para a sociedade, através de informativos, tanto ele por escrito, com panfletos, com carro de som na rua, fazendo um trabalho para que quem esteja passando, independente se é trabalhador daquela empresa A ou B, mas que escute isso, que entenda que isso vai mexer exatamente com o próximo trabalhador, que será aquele garoto que está completando agora 18 anos e vai entrar no mercado de trabalho totalmente degradante, terceirizado, precarizado, sem nenhum interesse de investir na saúde dele. E isso é uma coisa que a gente ainda tem como reagir como sociedade, né? Então nós podemos dizer não a isso, porque é o futuro mesmo que está em jogo das nossas gerações, né? E absolutamente todos os estudos que fazem a investigação, né, de empresas que têm na mesma função, no mesmo cargo, terceirizados e pessoas contratadas pela empresa, todos eles mostram como é pernicioso para o terceirizado, né? E absolutamente desculpa, só para finalizar, todos os indicadores, absolutamente todos de adoecimento no trabalho, eles são maiores com pessoas terceirizadas. A gente está com pouco tempo já, mas eu queria falar ainda de um grupo que está bem suscetível ao assédio moral, que são as empregadas domésticas, Exato. que estão dentro da casa das pessoas, que lidam com o dia a dia das pessoas e que não têm tanta facilidade de ter o colega do lado para procurar, Exato. de ter uma testemunha para chamar, para depor. Como é que se configura o assédio moral Porque o trabalho doméstico, né, o trabalho doméstico remunerado, ele muitas vezes em si, ele é organizado em cima do assédio moral. Infelizmente, é essa a realidade que a gente tem, né? Então, às vezes, as pessoas moram na casa, o próprio quartinho que ela mora é algo degradante, né? O quartinho que ela dorme, que dorme ali com um botijão de gás, com sabão em pó, com querosene, tudo ali. Às vezes, o cachorro também dorme, né, junto naquele quartinho. Então, e como você falou, é um trabalho que ele é feito na solidão, não é um trabalho que haja uma cooperação de seus colegas, de seus pares, né? Então, ele acontece na solidão e como as pessoas elas são muito desinformadas, né, dos seus direitos, né, das formas como podem reagir, as trabalhadoras domésticas muitas vezes nem percebem. Às vezes a gente não percebe que as trabalhadoras domésticas também são vítimas de assédio moral, né? Então, é uma população que a gente precisa prestar atenção, porque às vezes a gente fala de trabalho e pensa muito em empresas, mas nós temos outros lugares de trabalho, né, em que esse assédio também acontece e acontece de formas muito ruins também, né? Então, precisamos ficar atentos a essa população, ainda mais agora que estamos caminhando para uma regulamentação muito tardia,
né? Mas estamos caminhando para uma regulamentação do trabalho doméstico. Nesse caso do trabalhador doméstico, Melícia, que não tem a testemunha, que provavelmente não vai ter e-mail, enfim, tudo é mais difícil de provar. O que é que o empregado doméstico pode usar como prova num caso de assédio moral? Ele pode, por exemplo, usar gravações telefônicas, né? Se ele recebe telefonemas fora do horário de trabalho repetidas vezes, ou de uma forma abusiva, ou de uma forma agressiva, ele pode fazer inclusive a gravação daquela ligação, né? Às vezes as residências, de uma forma geral, essas residências hoje, as empresas, residências, enfim, tem muito câmera. monitoramento, então ele também pode solicitar, né, aquelas gravações. Se há de alguma forma, às vezes se comunica. Hoje em dia todo mundo é muito moderno, né? Todo mundo tem celular, todo mundo usa o WhatsApp, qualquer mensagem. Chamadas para trabalhar em horário que não é sobre devido, jornada, sobre ou jornada. então em horário inapropriado, ou enfim, em dias que não eram para ter trabalho. Então, se é uma coisa repetitiva, uma coisa constante, pode se configurar o assédio moral. A gente só tem 1 minuto, agora eu queria que o Maurício deixasse o telefone do sindicato e dissesse mais como as pessoas que querem buscar ajuda, que querem um primeiro contato para saber o que fazer diante do assédio moral, podem fazer. Perfeitamente. Primeiro contato, você pode ligar para o 3320-8666. Nesse telefone a gente vai anotar essa demanda, convidá-la a comparecer ao sindicato, entregar a revista de assédio moral para que seja disseminado a ideia de que você tenha empoderamento do que é o assédio moral, de como identificar e o que procurar. Dentro da cartilha a gente tem aqui o endereço do Ministério Público, do Ministério do Trabalho, para que ele possa, junto com essa parceria, buscar aqui a reparação desse dano e combater esse assédio, algo que é muito grave e que a gente precisa discutir um pouco mais esse tema. Gente, nosso tempo acabou, mas eu queria agradecer pelo importante esclarecimento de vocês, foi muito bom, muito Nós que obrigada. agradecemos o espaço, né? Boa noite para vocês, tá? Obrigada. Uma boa noite para você que nos acompanhou até agora. Infelizmente o programa de hoje acabou, mas voltamos amanhã. Até lá.